O cérebro humano. A maior de todas as maravilhas. O maior de todos os mistérios. Globo Repórter volta a apresentar esta noite a nova série produzida no Japão, com os mais avançados recursos de computação gráfica. A série de 5 programas da rede japonesa NHK se intitula Cérebro e Mente. Ao longo deste ano, o Globo Repórter apresenta os mistérios do cérebro e da mente. O mundo da visão, as surpresas da memória, a chave das emoções, o segredo da fala, as armadilhas do inconsciente. A maior aventura do homem no próximo milênio será conhecer seu universo interior. E nele, o maior de todos os desafios. A suprema maravilha da criação. O cérebro humano. Nesse programa, vamos trilhar os caminhos da memória. O repórter Carlos Dornelles convida você a uma viagem dentro do cérebro. A computação gráfica mostra com incrível clareza e realismo os mecanismos que nos permitem lembrar e esquecer. O mistério da memória prodigiosa do homem, que é o maior poliglota vivo e fala 54 línguas. A luta do ator Flávio Silvino para recuperar a memória perdida após um acidente. A dificuldade de Tom Cruise para lembrar os textos. As técnicas para memorizar. A perda da memória na velhice. As mais recentes descobertas da ciência desvendando os segredos do cérebro humano. Sorveteiro de cidade pequena não para de caminhar. Aos 77 anos, seu Florindo já não tem muita agilidade. Ele conhece toda a freguesia de Bariri, uma cidadezinha a mais de 400 quilômetros de São Paulo. Mas o que poucos sabem é que seu Florindo é um caso raro. Como ele, existem poucas pessoas no mundo. Que dia que morreu o Juscelino? 22 de agosto. 22 de agosto era o quê? Domingo. Tá certo. 2 de janeiro de 54. 2 de janeiro de 54? Isso. 54. Espera. Muito fácil, né? Mas primeiramente, 2 de janeiro de 54, sábado. Sábado, domingo. É um sábado, né? Seu Florindo mal sabe ler e escrever. Para não esquecer, pratica todos os dias. Mas foi um passatempo que fez dele um prodígio. Seu Florindo sempre teve uma atração por calendários. Sem muito esforço, conseguiu decorar todas as folhinhas dos últimos 100 anos. 27 de setembro de 44. Terça, 27. Quarta-feira? Certeza? Posso olhar aqui que é quarta-feira mesmo? Vamos ver. 27 de setembro de 44. O senhor falou uma quarta-feira. Tá errado, seu Florindo. Não, tô brincando, tá certo. O senhor acertou de novo. Como é que guarda tanta coisa assim na cabeça? Por natureza, por natural. Natural, assim. O senhor não sabe explicar como? Por natural. Natural mesmo. Já veio assim, feito? Sim. Na sua simplicidade, seu Florindo é um caso muito complexo para a ciência, que ainda não consegue explicar por que existem memórias tão extraordinárias. Se a gente pudesse entrar no cérebro de seu Florindo, não encontraria surpresa nenhuma. Aparentemente, seria um cérebro como outro qualquer. Na nossa viagem imaginária, nós seremos guiados por tudo que a medicina descobriu sobre memória nesses últimos 40 anos. Foi um avanço extraordinário, mas perto do que não se sabe, é quase nada.
Quantos mistérios ainda não estão escondidos nesse emaranhado de nervos, conexões, fibras e neurônios? São bilhões e bilhões de células nervosas interligadas por uma espécie de cabo, como esse aqui. É através dos cabos que passam esses estímulos elétricos que vocês estão vendo aí, ó. São luzinhas que não param de passar. São as informações que estão chegando nesse momento até o cérebro. Cada luzinha dessa é uma informação diferente. Essas informações serão armazenadas pelo hipocampo. Está escondidinho lá no fundo, não dá para ver daqui ainda. Mas é ele, o grande guardião dos maiores segredos da nossa memória. Jeremy Cuss fazia parte da equipe de canoagem da Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Tinha habilidade para isso. Estava estudando para ser um advogado. Tinha talento para isso também. Mas agora são coisas do passado. Hoje, Jeremy tem que gravar tudo o que acontece com ele, momento a momento. Jeremy perdeu sua memória. Ele é capaz de lembrar de fatos que aconteceram há muito tempo, mas não consegue registrar na sua memória o que aconteceu 10 ou 20 segundos atrás. Jeremy mora sozinho e tem enfrentado todo tipo de problema por causa da perda de memória. Quando está cozinhando, por exemplo, ele esquece o que está fazendo ou o que teria que fazer a seguir. Se ele não escreve o que comeu no dia anterior, repete todos os dias a mesma comida, a sua favorita. Jeremy tem até que anotar que já fez o almoço, senão acaba cozinhando tudo de novo. Fazer amigos é outra tarefa complicada. Jeremy esquece de pessoas que acabou de conhecer. É impossível para ele estabelecer qualquer tipo de relacionamento mais profundo. A perda de memória acabou afastando Jeremy de todas as pessoas que eram mais próximas. Ele ainda estava no primeiro ano da faculdade quando seus pais se divorciaram. Logo depois disso, perdeu a capacidade de lembrar coisas novas. O trauma da separação é a última recordação que ele tem de sua mãe. Jeremy está na estação de trem de Londres. Vai embarcar para uma viagem ao mesmo tempo dolorida e cheia de esperanças. Ele recebeu uma carta de sua mãe convidando para passar um fim de semana com ela, que vive no interior, a mais de 300 quilômetros. Jeremy, que não consegue mais estabelecer relações com ninguém, agora tenta, pelo menos, recuperar as que ficaram guardadas no passado. Ao longo desse programa, vamos acompanhar a dramática luta de Jeremy em busca da memória perdida. Daqui a pouco, o jovem Flávio Silvino esqueceu sua carreira de cantor antes do acidente que lhe tirou a memória. A dificuldade de Tom Cruise para lembrar os textos. Never touch the steering wheel when I'm driving. Do you hear me? Yeah. Do you hear me? Of course, I don't have my underwear. Jovem, rico, famoso. Um dos astros mais populares do cinema americano. Difícil imaginar que alguém tão bem-sucedido pudesse ter problemas na carreira por causa de memória. You know, you can just love it or leave it. Tom Cruise tem muita dificuldade para decorar os diálogos dos filmes. Numa conversa, às vezes até esquece que assunto estava sendo discutido. Nessa entrevista, feita 2 anos atrás, ele diz que desde criança sofre de dislexia, um distúrbio no cérebro que atrapalha a concentração e a memória. Tá bom, desculpa. Jovem, famoso, uma das maiores revelações da televisão brasileira nos últimos anos. Flávio Silvino conquistou o público interpretando o vampiro Matosão na novela Vamp.
é só com você que eu sei. Um sucesso tão rápido animou Flávio a investir num velho sonho, o de ser cantor. Mas ele não teria muito tempo para curtir esse entusiasmo das fãs. Apenas 3 meses depois, sua carreira foi interrompida por uma tragédia. No início de novembro de 93, Flávio voltava de um fim de semana em Cabo Frio, a 170 quilômetros do Rio de Janeiro. Aqui nessa curva, próximo da cidade de Araruama, ele bateu de frente com um carro forte, num acidente que ainda envolveu mais um carro e uma motocicleta. Quem viu o estado de Flávio Silvino logo depois da colisão não tinha muita dúvida. Desta, ele não conseguiria escapar. Flávio teve traumatismo craniano. Ficou 3 meses em estado de coma, que parecia irreversível. Hoje, mais de 1 ano depois do acidente, ele tem que reaprender quase tudo, até andar e falar. A batida na cabeça provocou uma amnésia parcial. Flávio esqueceu de tudo o que aconteceu na sua vida num período de alguns meses antes do acidente. Hoje, quando vê imagens dessa época, ele sente como se nada disso tivesse acontecido. Quando você vê você cantando ali agora, você lembra que você fazia isso? Não. Nada, nada. Não. Nem assim todo mundo aplaudindo você, o maior sucesso que você fez no programa? Nada, nada. Não. Quando você olha agora isso, o que você sente? Nada? Engraçado. Não é estranho para você hoje se ver ali e não recordar isso? É estranho? Mas não consigo. Só ator. Você lembra do tempo de ator, você lembra tudo? Não. A capacidade de recuperação de Flávio tem sido surpreendente. Sempre bem-humorado, passa o dia rindo das graças de Paulo Silvino, o pai humorista. Mas os efeitos desse tipo de trauma no cérebro ainda são um mistério para a medicina. Como ainda é um mistério em quanto tempo e de que forma ele vai se recuperar. E essa experiência te trouxe alguma coisa de positivo? Ou não? Trouxe. O que trouxe de positivo para você isso tudo? Andou valor à vida. Dá mais valor à vida agora. Hoje já se sabe que a memória é formada em partes diferentes do cérebro. Mas é o hipocampo que faz o registro inicial de todas as informações que nós recebemos. Mas é num centro cirúrgico como esse aqui, do Hospital das Clínicas de São Paulo, que se pode ter uma ideia um pouquinho melhor do que se passa aqui dentro. Aqui nessa sala do centro cirúrgico, o seu João Batista, de 42 anos e que era vendedor, está se preparando para descobrir, afinal, de que lado do cérebro dele funciona a memória. Sábado, sexta, quinta, quarta... Seu João Batista tem epilepsia. Nasceu com uma lesão em um dos lados do hipocampo. Nesse teste, os médicos tentam saber se podem retirar o lado afetado sem prejudicar a sua capacidade de memorizar. É crochê. Pra que serve isso? É para prender fralda de criança. A psicóloga mostra desenhos, objetos, números. Pede que João Batista faça até contas de cabeça. Depois, os médicos anestesiam o lado do hipocampo onde está a lesão. Mesmo assim, ele consegue responder a todas as perguntas da psicóloga. O que é isso? Um sino, uma campainha para ser chamado alguém. Mas quando os médicos anestesiam o lado que está normal, João Batista não consegue lembrar de mais nada. Perde até a capacidade de falar. Pra que serve isso? 2,50. Mostra pra mim, como é que usa isso aqui? Como é que faz com isso? Sorte dele. Os médicos conseguiram provar que, no seu caso, a memória é formada no lado esquerdo do cérebro, aquele que não foi afetado pela lesão. Ele poderá ser operado sem qualquer prejuízo para a memória. O hipocampo é uma maquininha milagrosa. Tem menos de 4 centímetros e guarda mais de 40 milhões de células nervosas, os neurônios.
processo de memorização é tão rápido que mesmo que a gente pudesse assistir a tudo assim, ó, bem de pertinho, não ia conseguir entender muita coisa. O que a medicina sabe até agora é que as informações chegam até o hipocampo na forma de corrente elétrica, como essa aqui, ó. É a passagem da corrente de um neurônio para o outro que acaba fixando a memória. Se os neurônios e o próprio hipocampo forem danificados, a memória não vai mais conseguir se formar. Jeremy sofreu um aneurisma cerebral. Ele estava conversando com o professor quando desmaiou na sala de aula. A hemorragia interrompeu o caminho por onde as informações chegavam ao hipocampo. Hoje, Jeremy é capaz de lembrar do seu passado, até de detalhes da sua infância. Mas desde que sofreu o aneurisma, não consegue mais registrar qualquer nova informação. I think one of the hardest things I've had to deal with is changing my own self-image from seeing myself as a confident young lawyer to becoming something completely and utterly different. I think there's a lot of bitterness that I couldn't be a lawyer, worry about what else I was going to do in the future. Talking with Julian, what was the last question you asked me? What were the feelings of... Jeremy esquece tudo o que acabou de acontecer. Daqui a pouco, vamos ver como, assim mesmo, ele aprendeu uma nova profissão. A seguir, a perda da memória na velhice, o mal de Alzheimer, as diferenças entre o cérebro de um jovem e de uma pessoa idosa. Entrou lá, de virar, fiquei lá. Quieto, escondido. Agora chegava pra lá, vinha, agora voltava, chegava. Eu vinha de Catandu. Vou contar pra vocês 300 mil quilômetros. A família de seu Alberto ainda não sabe direito o que está acontecendo com ele, nem os médicos. No mês de maio passado, ele desapareceu por 2 dias. Andou sem rumo e nem lembrava que tinha família. Hoje, ele só sai de casa acompanhado da mulher e mistura fatos recentes, histórias do passado e aventuras que não aconteceram. Quando o senhor estava assim, nesses 2 dias perdido, o senhor sabia que... 2 dias perdido? Por quê? Foi mais do que isso? 300 e tantos mil Ele está dias. misturando com quilômetros. Um moço de 20 anos não faz o que ele faz. Ele, daqui para baixo, ele tem uma saúde de ferro. Cabeça não funciona. Os lapsos de memória de seu Alberto são tão fortes que ele nem lembra que esse lugar é muito importante. Foi o dono dessa pizzaria que desconfiou que seu Alberto estava perdido e localizou sua família. Eu cada vez melhor. Poxa vida, hein? Quem é esse aqui, seu Alberto? Quem é esse aqui? Essa daqui é o camarada mais... Esse é o melhor que existe aqui do mundo. Mas quem é ele na sua vida aí? Será que o senhor conheceu ele? Não, eu não lembro. Não lembra? O senhor lembrava desse lugar aqui, seu Alberto? O senhor lembrava desse lugar aqui? Assim. Essa aqui? De lembrar não. Lembrar aqui não. Na pista de dança, seu Valdemar parece que parou nos 20 anos. Ágil e elegante. Foi assim desde os tempos de juventude. Ativo, habilidoso, raciocínio rápido. Hoje, aposentado como funcionário público, seu Valdemar passa as tardes em frente à TV e confunde realidade e imaginação. O telefone toca, eu falo para ele, velho, atende. Ele fala, alô, mas não tira o telefone do gancho. Às vezes eu fico nervosa quando ele vai trocar de roupa. Ele põe tudo de trás para frente. A meia, o calcanhar vem parar aqui.
A calça, a cueca ele põe de trás para frente, a camisa ele põe de... É mesmo, seu Valdemar? Há 4 anos, seu Valdemar sofre do mal de Alzheimer, uma doença progressiva que começa com a perda da memória dos fatos mais recentes. Por que o senhor acha que o senhor lembra de coisas tão antigas assim e as coisas assim mais recentes o senhor não lembra? Não, é que naquele tempo a minha cabeça era boa. E hoje tem hora que me dói muito umas partes assim. Aí eu me enrolo que não... A doença, aos poucos, vai comprometendo todo o cérebro e acaba causando a morte. A progressão do mal de Alzheimer é lenta, pode demorar muitos e muitos anos, o que dá uma esperança para 1 milhão de brasileiros que sofrem da doença. Não existe nenhum tratamento ainda eficaz para deter a progressão da doença. Os avanços nessa área têm sido muito grandes. O conhecimento das razões que levam a esta perda de memória tem avançado muito e muitos pesquisadores acham que talvez ainda para este século se tenha tratamento eficiente para prevenir a progressão da doença ou mesmo a sua eclosão. Uma das coisas que a ciência já sabe é que uma pessoa passa a vida inteira com o mesmo número de neurônios que tinha quando nasceu. Ao contrário de outras células, eles não se regeneram. A partir dos 30 anos, o ser humano começa a perder neurônios lentamente. A partir dos 50, o processo se acelera. O cérebro de uma pessoa de 80 anos pesa 10% a menos do que o de um jovem. As cavidades no interior são bem maiores. Só o cérebro consome 20% do oxigênio do corpo humano. Com a idade, os vasos sanguíneos que levam oxigênio ao cérebro vão se estreitando, vão ficando obstruídos. A falta de oxigênio vai provocando a morte dos neurônios. Os neurônios do hipocampo são os que morrem com mais rapidez. Por isso, a memória vai piorando enquanto envelhecemos. No caso de Jeremy, a perda de neurônios foi diferente, provocada por um trauma, mas os efeitos foram semelhantes. A vida de Jeremy virou de pernas para o ar. Teve que abandonar os estudos e desistir do sonho de se tornar um advogado. Mas o trauma no cérebro não impediu que Jeremy aprendesse uma nova profissão. Ele manteve a memória ligada à habilidade, que fica registrada fora do hipocampo, e não foi atingida pelo aneurisma. Hoje, o ex-futuro advogado é um competente artesão. Como melhorar a memória? Daqui a pouco você vai conhecer a técnica que deu ao Padre Quevedo uma memória prodigiosa. Mas nada explica o dom desse homem. Ele fala 54 línguas. Uma viagem ao cérebro mostra como a memória é armazenada nos neurônios. Garechato, casto incha, toctopo, inta pramprank. Tandunale quando quirites Lucium Caterina estelus anelastem pestrem patrine farimolientem bovis acui curvis. São duas pessoas com uma incrível capacidade de memória. A desse homem parece que já nasceu com ele. Ziad Fazá é libanês, está no Brasil desde criança. O padre Oscar Quevedo é espanhol, vive no Brasil há 30 anos e confessa que a memória dele, na verdade, não é lá essas coisas. Então fico o dia inteiro, diríamos, ruminando o que vou escrever, como vou fazer aquele argumento, e então esqueço tudo. Para compensar, desde os tempos de escola na Espanha, Padre Quevedo usa um artifício que tem sido infalível e que faz ele lembrar até das lições de grego que aprendeu aos 15 anos. Tio, estio, lio, geglota, jodeu, genique, pauge, peristeraje, ancra, jaratia, jareteje, psique, jodeu, genique, geode. Daria a impressão de que um memorião, a minha memória é péssima, é pura técnica. O professor Fazá é um prodígio.
entrou para o Guinness, o livro dos recordes, por causa da memória. Ele fala simplesmente 54 línguas diferentes. Qual a língua que você aprendeu mais rápido? É o papiamento. 5 dias. Papiamento? O que é papiamento? Papiamento é uma língua falada no Caribe, em 3 ilhas, Curaçao, Aruba e Bonaire, que é uma mistura de espanhol, português e holandês. Essa você aprendeu em quantos dias? 5 dias. Foi em árabe que o professor Fazá aprendeu a falar. Ainda criança, já sabia o francês, a segunda língua do Líbano. Na escola, aprendeu inglês e descobriu que sua memória podia guardar qualquer idioma. O primeiro passo é escutar a pronúncia através de uma fita. Eu ouço apenas a pronúncia em 2 minutos. 2 minutos? Só, simplesmente. E aí, o segundo passo? O segundo passo é estudar por dia 20 minutos a gramática da língua. Aí isso vai aos livros. Exatamente. Estuda a gramática 20 minutos por dia. Quanto tempo? 20 minutos em 2 semanas. 2 semanas. A gramática já é mastigada. Depois disso? Em 3 meses, consigo armazenar uma gama de 3.000 palavras da minha mente. 3.000 palavras dessa língua desconhecida, o senhor armazena? Sim. Então diga uma língua assim bem estranha para o senhor e que o senhor domina muito bem. O tibetano, porque parece a língua do P, que não é, quer dizer. Então fale mais fluentemente o tibetano. Por exemplo, você está bem? É uma memória tão fantástica que o professor não sabe explicar. Acha que é um dom de Deus. E até onde o senhor acha que vai o limite da sua memória? Até o infinito. Padre Quevedo não teve essa ajuda divina. Por isso, teve que usar a mnemotécnica, um processo de memorização através de associação de imagens. Para mostrar como funciona, Padre Quevedo pediu que eu ditasse 60 números. 7, 6, 4... Depois, foi capaz de repeti-los um a um, sem erros. 3, 2, 2, 1, 1, 0, 9, 1, 0, 6... Que tipo de associação o senhor fez para lembrar desses números? É um itinerário. Os números se convertem em palavras. As palavras se ridiculizam associadas a um local de um itinerário que é da Universidade de Comillas, onde eu estudei filosofia há mais de 30 ou 40 anos já. O senhor lembrou desse itinerário e associou esses números? Lembrei um caminho com que ia todos os dias para onde volvia e fui associando os números convertidos em palavras àqueles diversos lugares. Que mais me dá ir do começo ao teu fim que do fim ao teu começo? A técnica funciona tão bem que o Padre Quevedo resolve arrasar. Mostra que é capaz de lembrar dos 60 números de trás para frente. 5, 9, 0, 1, 8, 7, 3, 4... Mas como a memória humana é capaz de coisas tão incríveis? Mais uma vez, o hipocampo parece a chave do enigma. É ele que organiza as informações desordenadas que a gente recebe através dos 5 sentidos. Dentro do hipocampo, esse processo é uma batalha química, que ampliada por computador, parece um show de efeitos especiais. As informações na forma de sinais elétricos são transmitidas de neurônio para neurônio. Mas existe uma dificuldade. Os neurônios são milimetricamente separados, o que impediria a passagem da corrente elétrica. São essas bolinhas espinhosas que resolvem a questão. Elas estão na extremidade de cada neurônio e contêm uma substância química na forma de pó, chamada glutamato. Para que a informação possa seguir adiante, elas bombardeiam o neurônio vizinho com essa substância. Pelo microscópio, nós podemos ver a imagem real do momento em que isso acontece dentro da célula. De longe, o neurônio que está sendo bombardeado parece um jardim. Ele tem receptores com a forma de uma flor. Quando a substância química atinge o centro do receptor, um sinal elétrico, ainda fraco,
começa a ser transmitido. É o acúmulo desses sinais que abre um outro tipo de receptor, mostrado em amarelo. São eles que permitem a passagem de íons de cálcio. Quando essas partículas atravessam o neurônio, ativam enzimas que serão usadas na formação da memória. As enzimas trabalham para mudar a estrutura dos receptores. Na tela, são esses que mudam de azul para a cor de rosa. Os receptores, que antes só conseguiam transmitir sinais fracos, agora podem receber uma corrente elétrica bem mais forte. Finalmente, permitindo a passagem de informação de um neurônio para o outro. E tudo isso acontece em milionésimos de segundo. Existe uma teoria de que a memória só é definitivamente fixada pelo cérebro enquanto nós dormimos. Os registros de memória no hipocampo começam a enfraquecer depois de algumas semanas. Por isso, supõe-se que durante o sono, as informações são transferidas do hipocampo para outras partes do cérebro, onde ficam armazenadas. Hoje dá para se dizer que quanto mais falta de sono, mais ansiedade, menos memória. Sim, quanto mais estresse, mais falta de sono, menos memória. Agora também o oposto também é válido. Muito pouco estresse, a pouca retenção. Para a aprendizagem ser ótima, há um nível, né? Você tem que ter uma determinada, atingir um nível de estresse não muito alto, mas também não muito baixo. Quer dizer, muito relaxado, muito calmo, também não retém muito a memória. Também não retém muito, né? Jeremy foi obrigado a criar o seu próprio sistema de registro de memória. Incapaz de lembrar fatos recentes, ele utiliza um gravador, agendas e um relógio com alarme, uma parafernália para tentar substituir o cérebro. O alarme ele usa para lembrar dos compromissos. Quando o sinal toca, consulta a agenda para saber o que deve fazer. Ele grava todas as ligações que recebe. Depois, transcreve as conversas para a agenda. À noite, repassa as gravações e as anotações que fez durante o dia. Todos os diários são guardados cuidadosamente. Eles são hoje, para Jeremy, o registro da sua própria existência. É impressionante a luta de Jeremy para juntar os cacos da memória perdida. Daqui a pouco, Jeremy visita a mãe para tentar recuperar o passado. No Brasil, um caso parecido. Seu Eduardo lembra-se de Getúlio Vargas, mas esquece o que acabou de acontecer. Dornelles não é parente do Getúlio, é? Eu me lembro que a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. E eu me lembro que meus professores diziam que esse conhecimento seria de grande utilidade pela vida afora. Eu me lembro do Garrincha explicando por que só chutava com o pé direito. Se eu chutar com os dois, dizia ele, eu caio. Eu me lembro do repórter Esso, com Heron Domingues, e que ele era testemunha ocular da história. E fala o seu repórter Esso, testemunha ocular da história, em edição extraordinária. Atenção, atenção, Beverly Hills, Califórnia, faleceu Carmen Miranda. Eu me lembro da coleção O Tesouro da Juventude, com sua capa azul, e que de fato eu achava aquilo um tesouro. Eu
Eu me lembro que o Jeca Tatu tinha verminose, era pálido, maltrapilho, preguiçoso e roubado pelo patrão. E era um herói nacional. Eu me lembro que Cacareco, um rinoceronte, teve 100 mil votos para vereador em São Paulo, em 1958. Eu me lembro que Marta Rocha deixou de ganhar o concurso de Miss Universo por ter 2 polegadas a mais nos quadris. Eu me lembro do Alexander, do Hi-Fi, do Jim Fizz e da Cuba Libre. Estas são frases tiradas desse livro aqui, ó, Memorando, de Geraldo Mayrink e Fernando Moreira Salles. São imagens que marcaram a vida dos 2 jornalistas. Muitas delas fazem parte da memória de quase todos nós. Mas porque muitas coisas ficam gravadas eternamente na nossa recordação e outras simplesmente desaparecem, assim. A ciência está à procura de respostas. Conhecer o processo químico que ocorre dentro do nosso cérebro não é suficiente. Não sabemos ainda por que esquecemos tanta coisa se o cérebro registra todos os fatos da nossa vida. Nem por que a memória nos trai de uma maneira tão implacável. Conhece esse moço? Meu nome é Dornelles. Nós somos do Globo Repórter. Não tive prazer aí. Está fazendo uma reportagem sobre memória. Ah, é. Você tem material para beça para aqui, viu? É? Para o seu jornal. Tá bom. O nome dele é Dornelles. Dornelles. Não é parente do Getúlio, né? Não. Seu Eduardo de Carvalho tem 82 anos. Sofre de uma doença rara. Como é o nome dele? Eu já fui aposentado alguma vez? A gente conversou um pouco ali agora. Você não lembra mais de mim? Foi aposentado? Você não lembra agora? Não. Dornelles. Dornelles. Você sabe o que ele está fazendo não aqui? Não é parente do falecido Getúlio, é? Não tipo, sabe não. Mas mesmo que é boa gente, viu? Há 6 anos, seu Eduardo não consegue gravar na memória nada que acontece na sua vida. Basta um rápido desvio de atenção e pronto. Esquece tudo o que aconteceu segundos atrás. Lembra o nome dele? Você lembra de mim, seu jovem? Não lembro. Não lembra? Vai desculpar, mas não lembro. Dornelles, meu nome. Dornelles? Você lembra o que eu estou fazendo aqui? Não. Ele Dornelles é um nome que está bem na minha cabeça. Por quê? É do antigo presidente da República. Ele favoreceu muitos pobres, então da classe média para cima odiava. É que deu no que deu, coitado, no fim teve que se matar para não ser morto. O senhor lembra muito do Getúlio, né? Getúlio Vargas? Getúlio, lembra. Lembra bem naquela época? É. Mas o senhor não lembra de mim? Brasileiro. De mim o senhor não lembra? Qual é a ligação entre Getúlio e a nossa... A incrível memória de seu Eduardo permite que ele lembre de detalhes do governo Vargas, mas ele não consegue lembrar que me conheceu há apenas 10 minutos. Para algumas pessoas, e é o caso, né, desse nosso paciente, o que a gente imagina é que foi um problema de circulação. Por alguma razão, justamente a circulação no hipocampo foi mais afetada pela pressão alta e pela diabetes. Você lembra de mim? Do meu nome? Não lembro. Meu nome é Dornelles. Dornelles. Não é parente do Getúlio, é? Não sou parente do Getúlio, não. Getúlio Vargas. Porque o senhor lembra bem dele? Eu lembro, Getúlio, pai do corpo. É a primeira vez que Jeremy visita sua mãe nos últimos 3 anos.
A irmã dele e o marido vivem na mesma casa. Como Jeremy não consegue criar novas memórias, sua mãe teve a ideia de, pelo menos, reviver os bons momentos que passaram juntos. Como colher verduras no quintal da casa. Ou assar bolinhos de milho para o café da tarde. A mãe de Jeremy nem sabe se isso pode ajudá-lo, mas voltar ao passado faz ele recordar de coisas que nem ela lembrava mais. Yes. You dashed down and... I remember. I remember. Good for you. A música também traz fortes recordações para a família de Jeremy. Ele tira fotografias, quer preservar esses momentos agradáveis antes que tudo desapareça de sua memória. No último dia de visita, Jeremy conserta uma cadeira velha. É a primeira vez que ele mostra à sua mãe a habilidade como artesão. Reconstruir o que se rompeu é hoje uma luta permanente para Jeremy, mas ainda uma luta desigual, contra o desconhecido. Uma luta contra os ainda indecifráveis segredos da memória. Globo Repórter. Oferecimento Dumont TriStar. 3 modelos em um relógio. Um novo conceito Dumont. 30 anos. Globo e você. Tudo a ver.